Bom dia, meus amores. Vamos dar continuidade à nossa aula de história, falando um pouquinho sobre os telefones celulares e os outros meios de comunicação. Peguem o módulo 4 de vocês e coloquem na página 23. Os celulares tornaram-se comuns no Brasil ao longo da década de 1990. Mas o desenvolvimento da chamada telefonia móvel é um pouco mais antigo que isso. Em 1973, uma empresa dos Estados Unidos fabricou o primeiro modelo de telefone celular e realizou a primeira ligação com esse tipo de aparelho, na cidade de Nova York. Porém, sua comercialização começou a partir da década de 1980. Os modelos de celulares transformaram-se bastante ao longo do tempo. Na década de 1990, eram pesados e praticamente só serviam para fazer ligações telefônicas. Depois vieram os aparelhos capazes de enviar mensagens de texto. Ao longo da primeira década dos anos 2000, os celulares tornavam-se menores e mais práticos. Diversas outras funções foram incluídas, como filmar, fotografar e acessar a internet. Atualmente, os celulares contam com jogos, calculadoras e muitos aplicativos, como aqueles que possibilitam fazer transações bancárias. Já no mundo da rádio, imaginem aí uma época que nem a televisão nem o computador existia, só jornais, revistas e o telefone, que eram os principais meios de comunicação e de transmissão de notícias. Tudo isso mudou de maneira rápida e intensa com a invenção do rádio. No Brasil, ele começou a ser usado na década de 1920. A primeira transmissão realizada em nosso país aconteceu em 7 de setembro de 1922, durante o governo do presidente Epitácio Pessoa. Naquela época, nosso país já era uma república. No Brasil, na década de 1920, poucas pessoas tinham rádio. Além disso, havia poucas emissoras. Com o tempo, os aparelhos foram se tornando mais fáceis de se obter. Existiam até mesmo anúncios em revistas e jornais de como montar o próprio rádio em casa por meio da compra de peças e fios específicos. Depois, modelos de rádio já prontos começaram a ser comercializados em lojas com preços acessíveis. Ele se tornou então o principal meio de comunicação na época, transmitindo a milhares de pessoas entretenimento, ou seja, diversão e informação. Já na década de 1930, a popularização do rádio no Brasil ficou muito maior. Ele continuou a manter as pessoas comuns informadas sobre os acontecimentos de maneira rápida, como nenhum outro meio de comunicação havia feito até então. Com os rádios, as pessoas escutavam notícias sobre o Brasil e o mundo, além, claro, de muitas músicas. Era comum até a década de 1950 cantores e cantoras se apresentarem ao vivo nas emissoras de rádio. Eles cantavam e tocavam seus instrumentos nos estúdios das emissoras e pouco a pouco se tornou comum pelo Brasil. Havia também as novelas de rádio, as famosas radionovelas. Elas contavam histórias de amor, dramas, suspenses e aventuras, que eram narradas por diversos atores. As interpretações também aconteciam nos estúdios das rádios. Além disso, eram transmitidos cursos, aulas e palestras educativas. Muitas pessoas também utilizavam os programas de rádio para enviar notícias a familiares que viviam longe. Programas de entretenimento, programas políticos, música. Como podemos notar, o rádio começou a ter cada vez mais usos e funções no cotidiano das pessoas, ganhando mais importância com o passar do tempo. As emissoras de rádio perceberam o crescimento e o fortalecimento desse meio de comunicação e passaram a inserir propagandas em suas programações. Os anúncios de produtos de limpeza, de roupas, discos, instrumentos musicais, perfumes, alimentos e tantos outros ocorriam nos intervalos comerciais, entre os blocos das propagandas ou entre as músicas. Essas propagandas criavam novos hábitos entre as pessoas que passavam, por exemplo, a consumir determinados produtos justamente porque ouviam sobre eles nas rádios. Para muitos teóricos, o rádio é um meio de comunicação sobrevivente, isso porque ele continua sendo uma das principais formas de transmissão de notícia e entretenimento, mesmo com os avanços tecnológicos e com o surgimento de novas plataformas.